matriz de risco e inventário de risco. Qual é a diferença entre uma e outra? Curioso sobre isso? Então vem que o Salk explica. Será que matriz de risco e inventário de risco são a mesma coisa? Na verdade não são, né? A NR1 foi publicada em 9 de março de 2020 e trouxe para o mundo da segurança do trabalho o conceito de inventário de risco. Na verdade, matriz de risco já existia, mas o inventário de risco não. Vamos lá, vamos entender um pouquinho o que é matriz de risco. Matriz de risco, na verdade, é uma ferramenta da qualidade que foi adaptada para a gente utilizar na gestão dos riscos ocupacionais. Também é conhecida como matriz de probabilidade e normalmente faz o cruzamento entre severidade e probabilidade para descrever para a gente o que a NR1 chama de nível do risco. A NR1 diz que para cada risco deve ser determinado o que? O nível do risco. A matriz de risco, na gestão de risco, serve justamente para isso, para determinar o nível do risco. Meu trabalhador está exposto a um nível de risco. Que nível de risco é esse? É um risco 1? É um risco 4? É um risco 10? É um risco 50? É um risco 100? Cada matriz de risco tende a usar terminologias diferentes para o mesmo assunto. E é por isso que, ao utilizar uma matriz de risco, é importante você descrever qual matriz de risco você está utilizando. Porque você simplesmente colocar no seu inventário de risco ou em algum lugar que o nível de risco do ruído nessa empresa é nível 1 ou o nível do risco nessa empresa é nível 4, isso não quer dizer absolutamente nada se a pessoa que estiver manuseando aquele documento não entender quais são os critérios para aquele 1 ou para aquele 4. Como é que a matriz de risco chegou a este número e o que ele significa. Normalmente as matrizes de risco se preocupam com probabilidade, severidade ou probabilidade, consequência. E a probabilidade é saber qual é a probabilidade de alguma coisa dar errado. E a consequência? Se der errado, qual será a consequência de ter dado errado? O inventário de risco é peça obrigatória dentro do gerenciamento de risco e o inventário de risco também é obrigatório dentro do PGR. A NR1 é muito clara a esse respeito. Logo aí, a partir do item 1.5, ela já vem descrevendo várias vezes sobre inventário de risco, inventário de risco, inventário de risco. Mas o que compõe o inventário de risco? A NR1 trouxe para a gente algumas pistas, mas não quer dizer que aquilo que a NR1 trouxe não possa ser expandido. Ela diz que o inventário de risco deve ter no mínimo as seguintes informações: caracterização dos processos e ambientes de trabalho, caracterização das atividades dos trabalhadores, descrição dos perigos e das possíveis lesões e agravo à saúde dos trabalhadores, identificação das fontes de risco ou das circunstâncias, descrição dos riscos gerados pelos perigos, identificação do grupo de trabalhadores expostos aos riscos ocupacionais, descrição das medidas de controle que a empresa já implementou, dados da avaliação preliminar ou do monitoramento das exposições aos agentes físicos, químicos e biológicos e os resultados da avaliação ergonômica nos termos da NR17, avaliação dos riscos, incluindo a classificação para fins de elaboração do plano de ação e critérios adotados para a avaliação dos riscos e tomadas de decisão. O inventário de risco é fundamental para descrever os detalhes do risco e também o inventário de risco pode servir para você colocar nele os fatores relacionados à quantificação do risco, a avaliação do risco qualitativa e quantitativa. O inventário de risco pode ser utilizado até mesmo para você descrever as medições que foram utilizadas, exatamente. Qual foi a metodologia utilizada para fazer a avaliação quantitativa dos riscos? Quais foram os trabalhadores avaliados? Qual foi o tempo que os equipamentos de avaliação quantitativa permaneceram ligados? Qual foi a vazão que foi colocada? Quais foram as configurações utilizadas para a medição? Se o equipamento que foi utilizado para medição foi calibrado ou não. O inventário de risco pode ser muito útil para você ter um PGR na sua empresa à prova de balas. O efeito prático de ter o nível do risco bem definido através de uma matriz de risco e de ter um inventário de risco coerente com o ambiente de trabalho é você ter um PGR realista em relação ao ambiente de trabalho
e você ter medidas de controle que façam sentido em relação aos riscos ocupacionais. Medidas de controle que efetivamente levarão à melhoria do sistema de trabalho, tornando o ambiente de trabalho mais seguro, diminuindo assim a chance de acidentes de trabalho e de adoecimentos no trabalho. O resumo de tudo isso é que a matriz de risco nos ajuda a determinar o nível do risco e também priorizar quais riscos devem ser controlados primeiro. Já o inventário de risco é para elencar os riscos presentes no ambiente de trabalho de forma mais ampla e para ajudar a empresa a organizar as avaliações qualitativas e quantitativas do risco. Já que nós citamos o PGR, lembramos, o PGR só tem 2 documentos obrigatórios: inventário de risco e plano de ação. E normalmente no inventário de risco está presente também o nível do risco, que é conseguido através, lógico, de matriz de risco. Espero que você tenha gostado desse Só Que Explica. A gente se vê na próxima. Falou-se!